Semana 2. Enfrente Satanás sabendo que você é invencível através do poder da palavra. Existe um poder, uma força viva dentro de você que faz você invencível. Deus planejou em você algo que é tão forte, tão sólido e certo, que é absolutamente incapaz de errar e que não pode ser tomado de assalto. Não há nada, nenhuma obra, nenhum poder do inimigo que pode derrotá-lo. Você não pode ser dominado. É a única coisa suficientemente poderosa para quebrar as cadeias de Satanás e possibilitar você a andar com 100% de vitória. Esta força poderosa é a imutável, infalível, indestrutível Palavra de Deus. Antes que esta poderosa estratégia que Jesus usou, ou seja, o dizer a palavra, se torne uma realidade em sua vida, você precisa saber o que é a Palavra de Deus. Pegue a Bíblia em suas mãos, abra e folheie suas páginas. O livro que você segura em suas mãos é a Palavra de Deus, a voz de Deus para você. É sagrada e santa. Cada palavra nela, de capa a capa, é divinamente inspirada. Um alerta solene é dado àqueles que acrescentarem ou retirarem palavras escritas na Bíblia. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Cada palavra, cada profecia se realizará. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas não contém todas as palavras que Deus já falou ou todas as coisas que Jesus disse e fez enquanto esteve na terra. Não haveria livros suficientes para conter tudo isso. Leia João 21, 25. A Bíblia é a voz de Deus para nós, mas não limite seu entendimento pensando que ela é a soma total da palavra. Não é. A palavra de Deus não é apenas a palavra escrita. A Bíblia é Deus, Ele mesmo, a palavra viva. A palavra de Deus é eterna. Estava com Ele desde o princípio, antes que a terra se formasse. Ele falou no espaço vazio, e ao saírem as palavras de sua boca, a obra se realizou. A palavra escrita e a palavra viva são inseparáveis. A igreja primitiva não tinha uma Bíblia escrita como nós temos hoje, mas eles falavam a palavra, o que eles haviam visto e ouvido sobre Jesus, e a palavra de Deus crescia. Atos 6, versículo 7. Eles eram capazes de falar a palavra com poder, porque ela estava dentro deles. Há duas palavras gregas na Bíblia que ajudarão você a entender melhor o que é a palavra rema e logos. Primeiro, a palavra logos, como é usada no Novo Testamento, tem dois significados. A é a expressão dos pensamentos de Deus através de afirmações de Deus mesmo ou de Cristo. A palavra de um homem é o meio que ele usa para revelar o que está pensando. Deus usou o Logos para revelar seus pensamentos e manifestar-se ao mundo. As escrituras registradas na Bíblia são Logos. A mensagem do Evangelho é Logos. São expressões dos pensamentos de Deus e sua vontade revelada ao homem. Logos é a palavra do Senhor ou
a vontade revelada de Deus. É a mensagem de Deus entregue com sua autoridade e poder para fazê-la realizar-se. Quando Pedro pregou aos gentios na casa de Cornélio, ele disse a palavra, o Logos, e enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Veja Atos 10, versículos 34 ao 48. Pedro falou a palavra com autoridade e o poder de Deus a acompanhou. Em Cafarnaum, o povo se ajuntou na casa onde Jesus estava hospedado até que não houvesse mais lugar, e ele pregou a palavra, o Logos, a eles. Veja Marcos 2, versículos 1 ao 12. Jesus não lia as Escrituras no rolo, fazia uma introdução e pregava um sermão baseado nas Escrituras com 4 itens e alguns comentários finais. Ele pregava o Logos. Ele revelava os pensamentos e a vontade de Deus com relação ao homem através das palavras que falava e de suas ações. Ao revelar a vontade de Deus, suas palavras eram poderosas. Ele não apenas falava sobre perdão e cura como fazendo parte da vontade de Deus para os homens, mas ele falava a palavra de perdão e cura para um homem com paralisia e imediatamente este se curava. B. O Logos também é usado para se referir a Jesus Cristo como a palavra viva. Jesus, como Logos, é a manifestação pessoal de tudo o que Deus é. Através de Jesus, o Logos, Deus revelou e se manifestou não como um Deus impessoal, mas como alguém que se importava tanto conosco que se dispôs a tomar a forma humana para viver no meio dos homens. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo, Logos, estava com Deus, e o Verbo, Logos, era Deus. E o Verbo, Logos, se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículos 1 e 14. 2. A palavra rema, como usada no Novo Testamento, se refere a aquilo que se diz. É uma palavra, uma promessa ou uma escritura determinada que o Espírito traz à nossa memória em ocasiões de necessidade. Uma palavra dita por Deus. A rema é ativa e poderosa. Com a palavra rema vem a fé necessária para o seu cumprimento. O poder do cumprimento da palavra não é nosso, nem é nossa habilidade, mas está na palavra dita por Deus. O apóstolo Paulo encorajou os efésios a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Neste versículo, quando ele se referiu à palavra de Deus, Paulo não estava se referindo à Bíblia toda, mas a rema, ou seja, uma palavra ou escritura que o Espírito fala a seu coração e sua mente. É esta rema, esta palavra dita diretamente para você por Deus, que se torna uma arma poderosa em sua boca. Com ela vem a fé que você precisa e, ao dizê-la, ela destruirá as correntes de Satanás. No deserto, quando Jesus enfrentou Satanás, ele revelou esta poderosa estratégia. Ele disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, rema, que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. É esta rema
A palavra que Deus fala ao seu espírito, que destruirá as correntes de Satanás, e não apenas repetindo e memorizando versos. Quando o anjo disse a Maria que ela conceberia do Espírito Santo e que daria à luz ao Filho de Deus, isso foi rema para ela. Era uma promessa de Deus dita por um anjo. Juntamente com a palavra rema, veio a fé para que ela se cumprisse. Maria recebeu esta palavra e disse: seja feito conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Anteriormente, Maria havia se perguntado: como pode ser isso? Mas quando o anjo disse a palavra de Deus, mesmo que ela não entendesse, ela estava disposta a receber a palavra dita por Deus. Falaremos mais sobre isso na próxima semana. Quando Jesus disse a palavra fica limpo ao leproso, isso foi rema, uma promessa dita por Deus. Quando Jesus disse a palavra abram-se ao homem que era surdo e mudo, quando ele disse para a mulher apanhada em adultério, teus pecados estão perdoados, era a palavra rema, a palavra de Deus sendo dita a eles. Deus pode falar a palavra rema diretamente ao seu espírito ou através de outra pessoa. A palavra rema pode ser uma palavra, uma escritura da Bíblia ou uma promessa específica de Deus. Apenas lembre-se de que quando a palavra rema de Deus vem até você, o poder de cumprir esta palavra já existe nela mesma. Quando você a recebe, tudo o que você precisa fazer é aceitá-la simplesmente, do modo como Maria disse e fez. Seja feito conforme a tua vontade. A palavra existe por si mesma, fora dos limites de tempo. Subtítulo: no princípio era o Verbo. A palavra de Deus é eterna. Ela não tem começo e nem fim. Nunca houve um tempo em que a palavra não existiu. Ela existe por si mesma, fora do tempo. Quando a terra era sem forma e as trevas a cobriam, a palavra já existia. Então, naquele espaço vazio, uma voz como um poderoso trovão foi ouvida. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas. E foi feito. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E foi feito. E Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie. E foi feito. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite. E foi feito. E Deus disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. E foi feito. E Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. E foi feito. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E foi feito. Tudo o que foi criado sobre a terra deve sua existência à palavra. Deus falou, e do espaço vazio nasceu a luz. Ele falou a palavra, e o sol, a lua e as estrelas apareceram.
Ele falou a palavra e a terra seca, as árvores, as montanhas e a vegetação apareceram. Ele falou a palavra e o mar produziu os peixes e todas as outras criaturas vivas sobre a terra e as aves que voam no ar. Ele falou a palavra e criou o homem do pó da terra. Este mesmo poder criador ainda existe na palavra hoje. A palavra de Deus é eterna, é de eternidade em eternidade. O céu e a terra um dia passarão, mas a palavra de Deus continuará eternamente. A palavra de Deus nunca muda. A palavra viva e a palavra escrita nunca mudam. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Os homens mudam, as doutrinas mudam, os ideais mudam, mas a palavra de Deus nunca muda. Frase-chave: a palavra de Deus durará para sempre, ela não muda. Subtítulo: e a palavra Verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus e sua palavra são inseparáveis. A palavra estava com Deus desde o início. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e por Ele tudo subsiste. Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. O Verbo vivo estava com Deus antes da fundação do mundo. Foi através dele que Deus criou todas as coisas. Ele era um com Deus e era a imagem exata de Deus, possuindo os mesmos atributos de Deus. Eles existiam em perfeita unidade. Eles eram um em pensamento, um em motivação, um em propósito, um em ação. É impossível separar Deus e sua palavra. Eles são um só. Tudo que pode ser dito de Deus pode ser dito de sua palavra. Deus é todo-poderoso, também sua palavra é todo-poderosa. Deus é santo, também sua palavra é santa. Deus é fiel, também sua palavra é fiel. Deus é imutável, também sua palavra não muda. Deus é onisciente, também sua palavra o é. Deus não pode falhar, também sua palavra não falha. Deus é eterno, também sua palavra é eterna. Subtítulo: e a palavra Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há mais de 2000 anos atrás, a palavra se tornou carne. A palavra que estava presente no princípio, que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas, que trouxe os mundos à existência, que colocou o sol, a lua e as estrelas em suas órbitas. Esta palavra se tornou carne, como eu e você. De acordo com seu plano e propósito, Deus enviou ao mundo seu único filho, o Verbo vivo. Ele soprou sobre uma pequena virgem chamada Maria. A incorruptível semente de Jesus Cristo foi colocada em seu ventre pelo Espírito Santo. A palavra viva de Deus estava naquela semente incorruptível. Então, no tempo determinado pelo Pai, o unigênito Filho de Deus nasceu. Mas quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. A palavra que era Deus se tornou carne.
Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, e vimos sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. A palavra Logos, a palavra viva, se tornou carne e vimos sua glória. Deixe esta palavra glória entrar em seu espírito. Jesus era um reflexo da glória do Pai, tudo o que Ele é e tem. A glória de Deus brilhou e foi manifestada no caráter de Jesus e em tudo o que Ele fez. Deus enviou a palavra com um propósito. Qual era seu propósito? Para este propósito foi manifestado o Filho de Deus, para que destruísse as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. O propósito da palavra é destruir as obras do diabo. Você já está entendendo? Deus disse: estou enviando minha palavra, meu unigênito Filho, e ele não vai voltar de mãos vazias. Ele completará o plano e o propósito para o qual eu o enviei. Ele não falhará, ele destruirá as obras do diabo. O Logos, a palavra viva que estava com Deus desde o início, e a palavra escrita são uma só e a mesma, são inseparáveis. Palavra-chave: a palavra viva tornou-se carne e vimos sua glória. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o que a designei e prosperará naquilo para o que a enviei. Subtítulo: a palavra está viva. A palavra escrita não é um livro de história sem graça, seco. Ela é poderosa, está cheia de poder criador. Jesus disse: as palavras que eu vos falei são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Diga em voz alta: a palavra está viva. Assim como Jesus Cristo hoje está vivo e assentado à direita de Deus, da mesma forma a palavra está viva. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Então ele disse a palavra: Lázaro, vem para fora. A mesma vida que estava em Jesus estava em suas palavras, aquelas palavras cheias de poder de ressurreição. Elas estavam pulsando com vida. As palavras de Jesus penetraram na escuridão do túmulo, foram até a região dos mortos, e quando o espírito de Lázaro escutou as palavras de Jesus, entrou novamente no corpo morto e já sem vida. Lázaro imediatamente se levantou e veio para fora do túmulo pelo poder das palavras de Jesus. Jesus disse: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Assim como Jesus Cristo, o Verbo vivo, existe por si mesmo e tem vida em si mesmo, assim também é sua palavra. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Em sua palavra está a vida eterna.
Esta é a razão porque um alcoólatra, um viciado, um assassino, um homossexual, uma prostituta das ruas, todos os que estão mortos em seus pecados, podem escutar a palavra e instantaneamente serem transformados, libertos, ressurretos da morte espiritual para a vida eterna. Graças a Deus, a palavra está viva. Você e eu recebemos vida, nascemos de novo, não de semente corruptível, perecível, mas da palavra de Deus, que é imperecível, que vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Nós devemos nossa própria vida à palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo, a palavra viva, tem o poder de salvar e curar, a palavra escrita também. Deus enviou a palavra viva com um propósito: destruir as obras do diabo. Enquanto esteve na terra, onde quer que Jesus fosse, ele se confrontava com Satanás e destruía as suas obras. Ele falava a palavra e curava os doentes, purificava os leprosos, levantava os mortos. O propósito de Deus para a sua palavra é o mesmo. Ele tem o propósito de que você e eu, como seus filhos e filhas, avancemos no poder do Espírito Santo, proclamando a palavra. O mesmo poder de criação está em sua palavra. Este é o porquê das pessoas que são cegas, surdas, aleijadas ou estão sofrendo de alguma doença ou enfermidade, quando escutam a palavra de Deus e a recebem em seus corações, serem curadas. Enquanto eu viver, jamais esquecerei o que aconteceu no culto em que eu estava dirigindo nas Filipinas em 1959. Durante aquela reunião, enquanto eu estava pregando, eu escutei um barulho estranho. Eu olhei para ver de onde vinha o barulho e na primeira fila eu vi um homem tão deformado e torcido que não podia se sentar direito. Ele estava todo enrolado em si mesmo, sentado no chão. Este homem era uma das centenas de pessoas que estavam nesta cruzada, esperando para serem curadas pelo toque do poder curador de Jesus. Eu continuei pregando a palavra e este homem, que era assim tão aleijado e torto, começou a se mexer. Ele começou a esticar suas pernas e depois seus braços. O barulho que eu estava escutando era o barulho de seus ossos estalando, enquanto seus braços e pernas voltavam à forma normal. Este homem saiu correndo em frente da área separada com cordas de isolamento, pulando e gritando. Eu não fiz nenhuma oração. Aquele homem foi curado pelo poder da palavra de Deus que estava saindo da minha boca. Pois Jesus e a palavra são um. Lembre-se de que você não pode separar Deus de sua palavra. O poder para o cumprimento de sua palavra não está em nenhum homem ou em nada que ele possua. O poder para que a palavra se cumpra está nela mesma. Deus enviou sua palavra ao mundo para destruir as obras do diabo. A palavra de Deus que está em sua boca hoje está viva. É a mesma que Cristo Jesus falou, trazendo vida, cura e libertação há mais de 2000 anos atrás. É a mesma.
A palavra de Deus em sua boca destruirá as obras do diabo. Diga em voz alta agora: Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. A palavra de Deus está viva, ela é poderosa, ela destruirá as obras do diabo. Palavra-chave: a palavra de Deus em minha boca hoje está viva. Subtítulo: a palavra não pode ser capturada. Nos Estados Unidos e também nas nações do mundo, têm se desenvolvido sistemas de defesa nacional para nos protegermos contra possíveis invasões de forças inimigas. Nos Estados Unidos, temos um sistema de defesa que é chamado de alerta antecipado à distância, que emite um sinal de alerta quando detecta aviões ou mísseis nucleares inimigos que se aproximam. Mas, apesar de todas as precauções, ainda existe a remota possibilidade de que, de alguma forma, o inimigo penetre em nossas linhas de defesa, ataque posições estratégicas e tome o controle do país. O mesmo é verdade para todas as nações do mundo. Há sempre a possibilidade de sermos atacados e capturados. Durante o combate, ao sair para o campo de batalha, os soldados enfrentam também a possibilidade de serem capturados. Em nosso mundo hoje, só existe uma coisa que não pode ser capturada. O que é? O que é absolutamente impossível de ser capturado? A poderosa, invencível palavra do Deus vivo, a qual é impossível de ser tomada de assalto. Ela não pode ser capturada. Através das épocas, os homens têm tentado apagar qualquer traço da Bíblia, a palavra escrita da face da terra. Eles a ridicularizaram, cuspiram nela, eles a baniram de seus países, queimaram-na, tentaram desacreditá-la, chamaram-na do livro de contos de fadas e de mitos. Os homens têm torcido as palavras das Escrituras e a têm pervertido com suas doutrinas. Mas, apesar de todos esses ataques, a palavra ainda permanece. Ela não perdeu seu poder. Desde o começo, quando os discípulos começaram a dizer a palavra em nome de Jesus, Satanás tentou impedi-los. Os discípulos foram jogados na prisão, espancados, e lhes ordenaram não mais falar ou ensinar a palavra. Só que não funcionou. Satanás não pôde impedir a palavra de ir adiante. Seu plano saiu errado, como o feitiço costuma virar-se contra o feiticeiro. A palavra de Deus cresceu. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19, versículo 20. Louvado seja Deus, a palavra prevalecia. Paulo, que estava na prisão por ter pregado a palavra, escreveu a Timóteo: lembre-te de Jesus Cristo, o Messias, como ressuscitado dentre os mortos, como o Rei prometido, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pois por ele, o evangelho, estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. 2 Timóteo 2, versículos 8 e 9. Paulo estava algemado, mas a palavra não podia ser algemada. Não podia e não pode. Na Rússia e em outros países comunistas, hoje,
homens e mulheres são lançados nas prisões por pregar o Evangelho, mas a palavra não está presa. Palavra-chave: a Bíblia ainda é o livro que mais se vende no mundo, ano após ano. Os cristãos de lá continuam a falar a palavra mesmo quando são aprisionados por longos períodos, mesmo quando são espancados, mesmo quando suas famílias são ameaçadas. Se, de alguma forma, os comunistas pudessem tomar todas as Bíblias e queimá-las, mesmo assim, a palavra não seria impedida. Por quê? Porque Deus e sua palavra são inseparáveis. A palavra está viva e esta palavra viva está em nós e não podemos ser impedidos. Subtítulo: a palavra de Deus é infalível e invulnerável. Há 11 anos atrás, Deus me deu uma palavra profética para a igreja. Uma manhã eu estava orando em minha casa e senti a maravilhosa presença de Deus. E aquela conhecida unção do Espírito Santo veio sobre mim. Eu a senti em meu ombro direito. Era como se alguém tivesse colocado a mão em meu ombro direito. Eu olhei para trás e vi a manifestação da unção da presença do Senhor, literalmente energizando o meu ombro direito. Então Deus falou comigo. Ele disse: diga ao meu povo que tudo que pode ser abalado será abalado. Diga-lhes para firmarem sua fé. Se a fé deles não for firmada durante as crises, não permanecerão. Eles precisam firmar sua fé naquilo que é infalível, naquilo que é invulnerável. Precisam ter uma base firme para a sua fé. Esta base firme é a palavra de Deus. Desde aquela época, temos experimentado muitos abalos, temos visto confusões políticas, abalos econômicos, estruturas fortes de poder têm sido abaladas, mas nós ainda vamos ver o maior abalo que sobrevirá à terra. Um abalo como nós nunca vimos antes. Virá e Deus irá abalar tudo que pode ser abalado. Não o diabo, mas Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículos 26 ao 29. Agora vamos ler os mesmos versos em outra versão, o que nos dará um entendimento mais claro do texto original em língua grega. Então, no Monte Sinai, sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu: ainda mais uma vez abalarei e farei tremer não só a terra, como também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção final e a transformação de tudo que pode ser abalado, ou seja, como tinham sido criadas, para que o que não pode ser abalado permaneça e continue. Por isso, recebemos nós um reino que é firme e estável e que não pode ser abalado. Ofereçamos a Deus serviço agradável e adoração aceitável, com modéstia e cuidado piedoso e santo temor, pois o nosso Deus é fogo
consumidor. Hebreus 12, versículos 26 ao 29. Palavra-chave: tenho que firmar minha fé na infalível, invulnerável Palavra de Deus. Deus é um Deus de plano, de propósito, de desígnio e objetividade. De acordo com o seu plano para os tempos do fim, Ele prometeu, ainda uma vez, que irá fazer tremer a terra. Esta expressão, ainda uma vez, se refere à remoção final, que acontecerá durante a colheita dos tempos do fim de Deus, a plenitude dos tempos e o apogeu das eras, quando Ele irá ajuntar todas as coisas e consumá-las em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Este abalo irá atingir todas as denominações. Todo ministério será abalado. Não será Satanás que promoverá esse abalo, mas sim Deus. Eu estou alertando você agora, para que você esteja preparado para isso. Qual é o propósito de Deus para este abalo? Existem certas coisas em nosso meio que Deus tem que tirar e jogar fora, para que a igreja possa permanecer até o fim, sem mancha nem ruga e sem pecado diante do trono de Deus. Experiências cristãs serão abaladas. Hoje, vivemos em um mundo onde todo tipo de teologia e doutrina está sendo divulgado. Há duas razões para esse problema. Uma é o púlpito, a outra é o banco da igreja. Não culpe o púlpito se você simplesmente se senta no banco e engole tudo o que se diz. É muito fácil criticar o pregador que está fazendo você se desviar do ensino bíblico. Mas se você sabe o caminho, ele não poderá desviar você dos ensinamentos do Senhor. Há crentes hoje que são preguiçosos demais ou estão ocupados demais para estarem na palavra e nela continuarem, permanecerem. Eles permanecem olhando para certos pregadores e mestres e aceitam tudo o que sai das suas bocas. Para essas pessoas é muito mais fácil depender desses pregadores e mestres do que procurar nas Escrituras para ver se o que estão escutando é realmente a pura e inadulterada palavra de Deus. Este tipo de cristão será abalado e não conseguirá permanecer. Há crentes hoje saindo por aí, cantando e gritando: Jesus está voltando, mas que não praticam o que pregam. Eles dizem que creem na sua vinda, mas estão tão envolvidos com os cuidados desta vida que não têm tempo para testemunhar ou para orar pelos perdidos. Não têm tempo para jejuar e orar. Não se comprometeram e nem dedicaram a si mesmos seu tempo, suas energias e finanças para ganhar os perdidos. Seus corações ainda estão apegados ao mundo. Deus não vai tolerar esse tipo de espiritualidade. Estes crentes serão
abalados. Existe, no entanto, uma coisa, e somente uma, que poderá ajudá-lo a permanecer firme quando tudo ao redor estiver sendo abalado: a infalível, invulnerável Palavra de Deus. A palavra infalível significa sem margem para erro, incapaz de confundir ou enganar. Não há doutrina ou teologia de homem que seja infalível. Muito poucas teorias resistem ao teste do tempo. Estamos constantemente em estado de aprender e mudar. Agora, escute com atenção. Você e eu não podemos nos dar ao luxo de estar sempre mudando espiritualmente. Nós precisamos saber que sabemos, e para que tenhamos esta posição de força, devemos ter a nossa fé firmada naquilo que é infalível. Não ponha a sua confiança no homem, não ponha a sua confiança em doutrinas humanas. Não ponha sua confiança em denominações, elas podem mudar, estão sujeitas a erro, elas podem confundir ou enganar você. Mantenha sua fé e sua confiança na infalível Palavra de Deus. Não apenas a Palavra de Deus é incapaz de enganar ou confundir, ela é invulnerável. Isso significa que não pode ser tomada de assalto. Ela não pode ser capturada, não pode ser presa. Deus e sua palavra são inseparáveis. Sua palavra é eterna. Ela tem poder criador. Ela é imutável. Ela está viva. Ela não pode falhar. Ela não pode ser tomada de assalto. A palavra que estava com Deus desde o princípio se tornou carne. Deus enviou seu Filho, o Verbo vivo, para destruir as obras do diabo. O Logos, a palavra viva que está em você, faz com que você seja invencível. Nada pode tocar em você. Nenhuma obra do inimigo pode atingir você. Você não pode ser capturado. Deus não planejou nenhuma derrota para você. Tudo que pode ser abalado será abalado. Mas você que tem a sua fé firmada na invulnerável e infalível Palavra de Deus, não será abalado. Deus terá um povo. Você será tão forte que, assim como Satanás olhou para Jesus e tremeu, ele vai olhar para você e tremer, porque não haverá diferença entre Jesus aqui na terra e você. Nesta semana, enfrente Satanás conhecendo o poder da palavra e sabendo que não há nada, nenhum poder do inimigo que pode derrotar você, se você cumprir as palavras de Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. A ação. Primeiro,
Antes de falar a palavra com poder, você precisa ter uma revelação em seu espírito do que a palavra é. No espaço abaixo ou no seu caderno, escreva 6 coisas que você aprendeu na lição desta semana que descrevem a palavra. B. Escreva 2 coisas que a palavra pode fazer na vida de um incrédulo. Segundo, de acordo com o plano de Deus para os tempos do fim, Ele irá abalar a terra uma vez. Tudo que pode ser abalado será abalado. Ministérios cristãos, experiências cristãs, líderes cristãos, doutrinas, tudo será abalado. Pergunte-se a si mesmo: será que estou preparado para o abalo final que virá sobre esta terra? Sim ou não? Se você não se sente preparado, escreva em seu caderno por que você não se sente preparado. Terceiro, nesta semana, ao enfrentar os ataques do inimigo, enfrente-os sabendo que a palavra de Deus é infalível e invulnerável. Enfrente seus problemas sabendo que não há nada, nenhum poder sobre a terra que possa tocar em você. Nenhuma obra do inimigo pode atravessar suas linhas. Você não pode ser capturado. No final da semana, escreva as batalhas que você enfrentou e as vitórias que você teve sobre o inimigo, através de conhecer a palavra de Deus. Meditações bíblicas diárias. Jesus derrotou Satanás através do poder de sua palavra. Jesus, nosso modelo. 1. É a palavra revelada de Deus. João capítulo 1, versículo 14. E Apocalipse 19, versículo 13. 2. E sua palavra são verdadeiras sempre. João 17, versículo 17. Salmo 119, versículo 160. 3. Disse que toda a palavra será cumprida. Mateus 5, versículo 10 e Mateus 24, versículo 35. 4. Disse palavras de poder. Lucas 4, versículo 32 e João 7, versículo 46. 5. Nos deu a palavra como arma. Jeremias 23, versículo 29 e Hebreus 4, versículo 12. 6. Venceu Satanás com a palavra de Deus. Lucas 4, versículos 4, 8 e 12. 7. Viveu sua vida pelo Pai. João 8, versículo 9 e João 14, versículo 10. Nós, os cristãos, nascemos de novo pela palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 e Tiago 1, versículo 18. Sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Apocalipse 21, versículo 5 e Apocalipse 22, versículo 6. Devemos entender que a palavra nunca passará. Lucas 21, versículos 32 e 33 e Mateus 13, versículos 30 e 31. Sabemos que a palavra de Deus não voltará vazia. Isaías 45, versículo 23 e Isaías 55, versículo 11. Devemos entender que a palavra é uma arma fatal. Jeremias 1, versículos 8 e 9 e Jeremias 5, versículo 14. Somos curados e libertos pela palavra. Salmo 107, versículo 20 e Salmo 147, versículo 15. Vivemos por Cristo que opera através de nós. João 14, versículos 19 ao 21 e 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Enfrente Satanás, sabendo que você é invencível através
da palavra. Jesus, o nosso modelo. 8. É a palavra que vive para sempre. João 8, versículo 35 e João 13, versículo 34. 9. Nasceu de uma virgem conforme a palavra rema. Mateus 1, versículos 20 ao 23. 10. Trouxe os mundos à existência pela palavra. Gênesis 1, versículo 3, versículo 6 e 9. 11. Quer que tenhamos um temor santo da palavra de Deus. Isaías 66, versículos 1, 2 e 5. 12. Cumpre, faz realizar sua palavra. 1 Reis 6, versículo 12 e 1 Reis 8, versículo 20. 13. Diz que a palavra não pode ser anulada. Marcos 7, versículo 13 e Gálatas 3, versículo 17. 14. Deseja que prosperemos. 3 João, capítulo 2 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 15. Magnificou sua palavra. Salmo 138, versículo 2, Isaías 42, versículo 42. Nós, os cristãos, sabemos que a palavra de Deus é eterna. Isaías 40, versículo 8 e Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Devemos receber a palavra rema, como Maria. Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 38. Entendemos que os mundos foram formados pela palavra. Salmo 33, versículos 6 ao 9 e Hebreus 11, versículo 3. Não devemos nos rebelar contra a palavra. Números 20, versículos 23 e 24 e Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9. Temos testemunhado que Deus cumpre sua palavra. Ezequiel 37, versículos 11 ao 14. Sabemos que a palavra não pode se tornar sem efeito. Romanos 4, versículos 14 ao 16 e Romanos 9, versículos 6 e 8. Prosperaremos se obedecermos a palavra de Deus. Deuteronômio 28, versículos 1 ao 14. Devemos magnificar o Senhor. Salmos 36, versículos 27 e 28 e Salmos 40, versículo 16. Enfrente Satanás, sabendo que a palavra viva está em você. Jesus, o nosso modelo. 16. É a palavra, verbo, viva. João capítulo 1, versículo 1 e João 15, versículos 4 e 5. 17. E o Pai são um. João capítulo 1, versículo 20 e João 17, versículo 11. 18. É o pão da vida. João 6, versículos 31 ao 35. 19. Explicou que a semente é a palavra de Deus. Lucas 8, versículos 11 ao 15. 20. Diz que devemos ser praticantes e não só ouvintes. Lucas 8, versículo 21 e Lucas 11, versículo 28. 21. Ele ferirá as nações com a espada. Apocalipse 1, versículo 16 e Apocalipse 19, versículo 15. 22. Que era a palavra e que foi morto. Lucas 9, versículo 22 e Apocalipse 5, versículo 6. 23. Falava com grande autoridade. Lucas 4, versículo 36 e Marcos 1, versículos 22 e 27. Nós, os cristãos, temos a palavra viva habitando em nós. 1 João capítulo 2, versículo 14 e 1 João capítulo 3, versículos 23 e 24. Em Cristo somos preenchidos com a Trindade. Colossenses 2, versículos 9 e 10 e João 17, versículos 21 e 23. Devemos viver pela palavra de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3 e Lucas 4, versículo 4. Devemos alegremente receber sua palavra,
Atos 2:41 e Salmo 119, versículos 9 ao 11. Devemos ser ouvintes e praticantes, Lucas 6, versículos 46 ao 49. Recebemos a espada do Espírito, Efésios 6, versículo 17 e Hebreus 4, versículo 12. Podemos ser mortos por causa da palavra de Deus, Apocalipse 6, versículo 9 e Apocalipse 20, versículo 4. Devemos falar a palavra com autoridade, Tito 2, versículos 12 ao 25 e 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Enfrente Satanás, diga a palavra, expulse-o. Jesus, o nosso modelo. 24. Falava com ousadia. João capítulo 7, versículos 25 e 26 e Mateus capítulo 12, versículos 34 ao 37. 25. Falava e os pecadores eram salvos. Mateus 9, versículo 2 e Marcos 2, versículo 5. 26. Falava e os doentes eram curados. Marcos 1, versículos 40 e 41 e Marcos 3, versículo 5. 27. Falava e os cativos eram libertos. Mateus 8, 16 e Marcos 1, versículos 25 e 26. 28. Falava e os mortos ressurgiam. João 11, versículo 43 e Marcos 5, versículo 41. 29. Falava e os ventos e o mar obedeciam. Mateus 8, versículos 36 e 37 e Marcos 4, versículo 39. 30. Disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13 e 1 Coríntios 2, versículos 9 ao 13. 31. Deseja que vivamos e trabalhemos em união. Salmo 133, verso 1 e Efésios 4, versículos 3 e 6. Nós, os cristãos, devemos falar a palavra com ousadia. Atos 4, versículo 13, 29 ao 31. Devemos falar a palavra para salvar almas. Atos 2, versículos 40 e 41. E Atos 4, versículo 4. Devemos falar a palavra para curar os doentes. Atos 9, versículo 34 e Atos 14, versículos 8 ao 10. Devemos falar a palavra para libertar os cativos. Atos 8, versículos 5 ao 7. Devemos falar a palavra para levantar os mortos. Atos 9, versículos 36 ao 41. Devemos ordenar aos elementos naturais que obedeçam. Josué capítulo 1, versículos 12 e 13 e Apocalipse 11, versículo 6. Devemos falar sobre receber o Espírito Santo. Atos 2, versículos 38 e 39 e Atos 5, versículo 32. Devemos falar a palavra para trazer união. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 e 26. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Amém.